Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Querido irmão, querida irmã, bom dia! A paz de Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Fé e Vida, este lugar e espaço de escuta da palavra, de oração e de fortalecimento da fé através da palavra de Deus. Que alegria estar de volta, trazendo a palavra de Deus neste espaço de esperança e o alimento diário que é a palavra de Deus, o Evangelho que nos ajuda a viver o nosso dia a dia. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Fé e Vida, lugar da reflexão, da palavra. E hoje nós somos convidados a refletir sobre a força da fé. O Evangelho de hoje nos leva a refletir sobre isso, a força da fé que não desiste. Que é a fé que transforma em gestos concretos, porque a fé é muito mais além do que falar. É sobretudo fazer, né? Então a fé ela vai se traduzindo nas ações, em gestos concretos, nas nossas atitudes do dia a dia. E nesta liturgia de hoje somos convidados a olhar e refletir sobre isso na nossa vida, na nossa comunidade de fé, para assim olhar para dentro de nós mesmos e refletir: será se de fato eu estou vivendo a alegria, a graça de estar colocando a minha fé em prática, de viver de fato a fé que tanto preciso para viver no meu dia a dia? Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para acolher a palavra que hoje nos cura, nos perdoa e faz caminhar novamente. Estamos somente iniciando o ano, ainda no mês de janeiro, e a palavra de Deus deve ser esse norte para todos nós, para a nossa perseverança, para a nossa caminhada de fé, para viver as alegrias, para viver o amor de Deus na nossa vida. Tivemos momentos intensos de muita espiritualidade, vivendo a manifestação de Deus através da solenidade do Natal, da Epifania do Senhor e também da celebração do batismo do Senhor no último domingo. E depois do batismo do Senhor, ele sai para assumir, para viver a sua missão, a vida pública de Jesus. E é assim também que nós precisamos recordar que nós somos cristãos batizados e que precisamos sair também para testemunhar as alegrias do amor de Deus na nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para acolher a palavra de Deus, que hoje nós iremos refletir. Está lá no capítulo 2, versículos do 1 ao 12 do Evangelho de Marcos. Então, Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, nós iremos escutar a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã de sexta-feira. Agora vamos abrir e escutar esta palavra.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, alguns dias depois ficaram sabendo que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. E Jesus dirigiu-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Como por causa da multidão não conseguiam levá-lo até ele, abriram o teto, bem em cima do lugar onde estava, e pela abertura desceram a maca com o paralítico. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração: por que ele fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, percebeu logo no seu espírito que eles assim pensavam interiormente e disse-lhes: por que pensais tais coisas em vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Dirigiu-se ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: jamais vimos coisa igual. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã que nos acompanham através da Rádio Verona e no nosso programa Fé e Vida, o Evangelho de hoje apresenta a cena do paralítico levado até Jesus. E não tendo como encontrar uma abertura para entrar até onde Jesus, eles abrem um buraco, um espaço no teto, e assim ele consegue chegar até Jesus. Mas não desistiram. Olharam para a multidão, a casa cheia, não havia espaço, mas eles não desistiram. Subiram ao telhado, abriram este buraco e desceram o doente até Jesus. Isso nos ensina a verdadeira fé supera obstáculos. A verdadeira fé supera obstáculos, porque eles poderiam muito bem olhar e ver a casa cheia e não continuar e nem buscar. Mas a fé, ela supera qualquer obstáculo, e assim foi a atitude desses homens de levar aquele doente pelo teto. E isso não é uma ousadia sem fundamento, pelo contrário, é uma ousadia na fé, que faz de fato testemunhar em gestos concretos. A fé que se torna a atitude. Jesus, ao ver a fé daqueles homens, ele age. Não foi apenas a fé do paralítico, mas a fé dos amigos que carregaram. Não é só a fé daquele paralítico ali que estava enfermo, que estava sofrendo, mas sobretudo daqueles, porque sem os amigos, aqueles que estavam ali, aqueles homens, eles não entrariam, não ia conseguir de forma alguma. Mas a fé deles que o carregaram. Quantas vezes precisamos ser esses amigos na vida do outro, carregar aqueles que necessitam? Quantas vezes nós precisamos ter atitudes de fé para superar os obstáculos? E isso, nós precisamos ser esses amigos na vida de tantas pessoas. Amigos que nos carrega e nos leva até Jesus. Precisamos ser esses amigos na vida de outros e também precisamos desses amigos na nossa vida. Então, a fé cristã nunca é egoísta, ela é sempre solidária. Jesus cura por dentro para curar por fora. A primeira palavra de Jesus não é levanta-te. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus vai à raiz do problema. Ele sabe que a maior paralisia do ser humano é o pecado, é a culpa, é a distância de Deus.
Quando Ele perdoa, devolve a dignidade, a paz, o sentido de vida. Então, é muito mais do que a paralisia do corpo, é a paralisia do ser humano, é o pecado. Isso é que paralisia, né? É uma paralisia que isso afeta a todos nós. Levanta-te e anda, a vida que recomeça. Depois do perdão, vem a cura física. Primeiro ele perdoa interiormente, com o perdão que ele dá ali para aquele homem. E depois vem a cura física. Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Esse levanta-te primeiro para levantar-se das situações de pecado. E levanta-te o corpo fisicamente. Jesus nos mostra que quando nos encontramos verdadeiramente com Ele, a vida não fica a mesma. Ele nos levanta, nos coloca em pé, nos envia para continuar o caminho, uma nova postura. Então, é isso que nós devemos compreender, é entender de que Ele nos levanta, nos ergue do chão. Quem tem um encontro com o Senhor não continua o mesmo, não continua caído, não continua na mesma direção, não continua paralisado, não continua no comodismo, mas ele toma a atitude, levanta e segue decididamente. Por isso, queridos irmãos e irmãs, talvez hoje alguém esteja se sentindo como este paralítico, cansado, desanimado, ferido, né, pela vida. E o Evangelho nos garante, Jesus está em casa, Ele está presente e continua dizendo para cada um de nós, levanta-te. E Ele diz para você, que está nesse desânimo neste dia de hoje, que está desmotivado, mas Ele diz, levanta-te, levanta-te. Que esta palavra ela fique gravada no nosso coração como esta motivação, como este ânimo para a nossa caminhada de fé. Talvez também sejamos chamados a ser como aqueles amigos, pessoas que ajudam, que os levam até os outros até Jesus, que não julgam, mas que amam, que sustentam na fé. Precisamos muitas vezes desses amigos que nos amam, que nos sustentam na fé, que nos sustentam na nossa caminhada. É assim que nós precisamos seguir na fidelidade à palavra de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para acolher esta palavra que hoje nos ensina muito a ter atitudes de fé, a ter amigos que nos apontam e nos levam para Cristo, porque existem muitos que dizem ser amigos, mas não nos leva a Cristo, leva para outro caminho totalmente diferente e aqueles caminhos que não é agradável ao coração de Deus. Quando nós estamos com esses, sendo guiados por estes amigos, nós precisamos rever as nossas amizades. Mas que as nossas amizades elas sejam verdadeiras e que nos ajudam, com o próprio testemunho dos nossos amigos, a ver Cristo. Ele que nos aponta para Cristo. Eles que são também este canal da graça, do amor e da misericórdia de nosso Senhor. Peçamos ao Senhor a graça de uma fé perseverante, que não desiste diante das dificuldades, uma fé que carrega os irmãos e as irmãs e um coração aberto para acolher o perdão que cura e que liberta. A amargura maior da vida é aqueles que não têm abertura de coração para perdoar. A maior paralisia da vida é também aqueles que não perdoam. É aqueles que vivem nessa situação de pecado, que não consegue perdoar, mas que neste dia também nós possamos pedir ao Senhor a graça de perdoar aqueles que nos têm ofendido, porque do que faz sentido rezar piedosamente todos os dias o Pai Nosso, se nós não estamos fazendo aquilo que de fato precisamos na nossa vida, na nossa caminhada de fé, que é rezar e viver aquilo, viver a palavra, rezar e fazer aquilo, viver aquilo que nós estamos rezando. Por isso, querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe cada um de vocês e que esta palavra de fato seja para nós um momento alto da nossa fé e uma decisão de viver seguindo nesta liberdade de coração para acolher a palavra do Senhor que nos levanta e que nos anima na nossa caminhada. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça de viver dia a dia esta palavra
para que ela possa ser esse norte na nossa vida e que possamos de fato praticar, viver esta palavra que acolhemos em nosso coração. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por estar conosco, por testemunhar esta palavra na sua vida, na sua família. Então vamos seguir como o Senhor nos chama nesse dia. Levanta-te, filho, levanta-te. Então, se você está desanimado, está no comodismo, está iniciando o ano tão para baixo, o Senhor te convida neste dia e fala: levanta-te, levanta-te. Ele está acolhendo o teu cansaço, Ele está acolhendo as tuas fadigas do dia a dia para dizer: levanta-te, eu estou contigo. E assim, nós estamos terminando esse nosso programa de hoje e acolhendo esta palavra que tanto nos inspira a viver no nosso dia a dia. E que esta palavra seja para você neste novo ano de 2026. E que o alimento espiritual diário seja este alimento de uma espiritualidade profunda e fundamentada na Sagrada Escritura. Obrigado a você que nos acompanha, que está sempre ligado em nosso programa Fé e Vida, toda sexta-feira, 11 horas da manhã. Muito obrigado. Vamos agora também rezar juntos uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora que nos ajude a viver bem este dia, esse final de semana. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe, ilumine, proteja, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.